E aí, família Azul do Fogão, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje tem Botafogo e hoje também a gente acordou com essa notícia triste aí. O goleiro Manga, aos 87 anos, faleceu nesta manhã e vai ser velado hoje aí lá na sede do Botafogo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha e se inscreva aqui, tá? Toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Gente boa, começando o Globo Esporte. Nesse dia triste para o futebol brasileiro, morreu hoje, aos 87 anos, o goleiro Manga, um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Daqui a pouco, claro, o Globo Esporte vai fazer a sua homenagem a esse grande personagem da história do nosso futebol. Botafogo vai jogar hoje, vai jogar de luto, claro, contra o cara bobo da Venezuela pela Conmebol Libertadores. Vou conversar com a Duda Dal Ponte, ela está lá no Newton Santos. A gente deve ter uma noite marcada, imagino, por muitas homenagens ao grande Manga, né, Duda? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Desde o começo da manhã, quando o Botafogo recebeu essa notícia da morte do Manga, o clube tem preparado homenagens para o jogo de hoje aqui no estádio Newton Santos, dentro de campo e também nas arquibancadas. Não vai ter um grande mosaico especial para o jogo de hoje, porque não deu tempo de produzir, mas a torcida também está preparando algumas faixas aí em homenagem ao ex-goleiro. O Botafogo vai reencontrar a torcida em uma partida pela Libertadores aqui no estádio Newton Santos. E o time tem um bom retrospecto jogando em casa. Isso porque a última derrota foi na Libertadores de 2024, na estreia contra o Júnior Barranquilla por 3-1. Desde então, foram 5 partidas com 4 vitórias do Botafogo e um empate. Vitórias expressivas, né? Contra o Peñarol, por exemplo, por 5-0, contra o Palmeiras por 2-1. Então a torcida está bem confiante para hoje, Escobar. Pois é, e sobre o time, Duda, para esse jogo contra o cara bobo da Venezuela, o que a gente sabe aí? O principal desfalque é o Igor Jesus, né? Ele foi expulso na primeira rodada, na derrota contra a Universidade de Chile, por isso está fora para o jogo de hoje. E o provável substituto é o uruguaio Gonçalo Mastriani. Ele estreou no sábado contra o Juventude, ganhou só 10 minutinhos com o técnico Renato Paiva, mas ele conhece bem o futebol brasileiro, está no Brasil desde 2022 e por isso ganha essa disputa para ser o substituto do Igor Jesus. Além disso, o Alex Telles deve voltar ao time titular e o Savarino deve fazer uma posição de meia, com o uruguaio Santi Rodrigues entrando lá na frente. Então vamos ver o provável campinho do Botafogo para hoje, com o Joe no gol, o Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, aí meio de campo com o Gregory, Marlon Freitas e o Savarino, e lá na frente Mastriani, Arthur e também Santi Rodrigues. Vai ser uma noite bem especial, noite de Libertadores já é especial, mas hoje ainda mais especial com homenagens para o goleiro Manga. Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte, direto do Newton, tá tudo dito. Obrigado, Duda. Olha só, o jogo de hoje, à noite, vai marcar, como disse a Duda, a estreia do Botafogo em casa nessa Libertadores, né? A torcida tá com uma saudade danada de ver o campeão. Sabe o date perfeito? Daqueles que disparam a ansiedade? O torcedor do Botafogo está prestes a revivê-lo. O Alvinegro e a Libertadores. Em casa, juntinhos outra vez. Sentimento maravilhoso, né? Sensação de poder. De estar no estádio, é emocionante ver a torcida vibrando. É o dia de matar a saudade, né? De ver o nosso Botafogo em campo pela Libertadores. 2025 marca a 7ª participação do Botafogo na Libertadores. A primeira foi em 1963, nos tempos de Garrincha e de Newton Santos. Após o título inédito no ano passado, a expectativa do torcedor mudou de lugar. A obrigação é maior agora. Somos campeões e a tendência é querer ser mais, né? Ok, mas para isso não pode dar mole, como na estreia. A derrota para Laú no Chile semana passada. Contra o cara bobo da Venezuela hoje à noite, além da vitória, fazer saldo de gols também está no plano, mirando a classificação ao fim da primeira fase. Já que isso é uma meta, o que fazer para ocupar a ausência de quem voltou a marcar gols após mais de 2 meses? Igor Jesus, principal nome do time, fez na vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão. Só que ele está fora hoje. Foi expulso lá no Chile. A solução? Habla espanhol? Gonçalo Mastriani, uruguaio, chegou faz pouco tempo. Ganhou uns minutos no fim do jogo contra o Juventude. Minhas características são mais de centroavante de área, de finalização, do último toque, então eu sei o que posso agregar no elenco. Milhares que virão ao Newton Santos esperam por isso. No reencontro do campeão com sua eterna conquista.
Já já a gente vai mostrar a importância do Manga na história do Botafogo. Ele que antes da conquista da Libertadores do ano passado mandou um recado legal para o goleiro John. Esperamos no dia 30, Botafogo tem que ganhar o campeonato e a mostrar se Botafogo é campeão. Tem todo para ser. Tem bom jogador, bom goleiro. E tá Manga dando um grande abraço para vocês e uma torcida para todos os jogadores do Botafogo. Muito obrigado, um grande abraço para ti e tenha muita sorte para o dia 30. A gente volta a falar da morte de Manga, maior goleiro da história do Botafogo. Conversar com a Ana Flávia Nunes, está em General Severiano, sede do Botafogo, tem informações pra gente. Tudo bem, Ana? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ex-goleiro Manga morreu hoje de manhã em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele morreu aos 87 anos, tratava uma pneumonia, mas já há algum tempo lutava contra um câncer de próstata. O velório do Manga vai ser amanhã aqui na sede do Botafogo em General Severiano, das 8 da manhã às 10h15 da manhã. E na sequência será feito o sepultamento às 11 horas no cemitério São João Batista, também aqui em Botafogo. Como a gente já destacou, né, o Manga é um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Botafogo, claro, divulgou uma nota lamentando a morte do Manga e dizendo que ele deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo clube. A CBF e muitos outros times também prestaram homenagens ao ex-goleiro, como por exemplo Flamengo, Fluminense, Grêmio e Internacional, onde ele também se tornou um grande ídolo. Teremos então amanhã, numa cerimônia de velório, né, aberta ao público, mais um dia de muitas despedidas e muitas homenagens ao Manga e Escobar aqui em General Severiano, onde a gente vê a bandeira do Botafogo a meio mastro em sinal de respeito e luto pela partida do ex-goleiro. Valeu, Ana. Muito obrigado pela participação. Manga foi realmente um goleiraço, teve uma história linda no Botafogo, onde ele foi um dos responsáveis, inclusive, pela tradição do clube de valorizar goleiros negros. Não à toa, ele é um dos maiores ídolos alvinegros. Imagine a data do seu nascimento decretar o dia da sua profissão. Precisa ser muito bom naquilo que faz, né? E Ailton Correia de Arruda era. Principal qualidade do goleiro Manga. Primeira coisa, eu entro naquela idade do arqueiro, gritar os 90 minutos com o lateral e com a defesa. 26 de abril, dia do goleiro. A data é uma homenagem ao Manga, maior goleiro da história do Botafogo. Pernambucano chegou ao clube em 1959, vindo do esporte. Foram 442 jogos. É o quarto jogador que mais vestiu a camisa alvinegra. E nos 10 anos que passou no Botafogo, conquistou 20 títulos. É o maior vencedor da história do clube. Nós jogávamos pelo amor à camiseta. Além das defesas e títulos, Manga conquistou a torcida botafoguense por um motivo especial. Ele costumava provocar o Flamengo. Eu dizer que o bicho já está garantido, já tinha gastado o prêmio, não? Saiu no periódico, no jornal, e até hoje é conhecido. Manga tinha um estilo de jogo corajoso e arrojado. Mas nunca tive medo, sempre era assim, valente, e sempre assim. Suas mãos eram a prova de que o goleiro não se poupava para honrar as cores do clube. Nunca gostava de luva, e nesse tempo, tanto ano, a luva era de couro, muito dura, muito feia, e de qualquer maneira eu não jogava, e aí fui quebrando os dedos de ponta a ponta. Pela seleção, Manga disputou a Copa do Mundo de 1966. Depois da passagem pelo Botafogo, foi para o Nacional do Uruguai, onde conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 1971. De volta ao Brasil, foi bicampeão brasileiro em 75 e 76 pelo Internacional. Manga ainda defendeu o Operário do Mato Grosso do Sul, o Coritiba e o Grêmio. Pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, se aposentou e passou a viver no país. Em 2020, voltou ao Brasil e passou a morar no Retiro dos Artistas. Maior goleiro da história do Botafogo, o homem de tantas defesas e títulos e que eternizou a frase "o bicho é certo", se despede com outras certezas. Honrou como poucos a profissão e orgulhou cada torcedor que o viu sob as traves. Eu não fui vergonha a nada, nem o clube. Muito contente com meu trabalho como arqueiro.
Eu acho que nenhum arqueiro brasileiro deu os títulos que Manga deu. Bom, família zoeira, vamos lá, né? Vamos falar aqui, a gente vai deixar o Manga pro final, tá? Porque é um ídolo, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, tá? O Botafogo joga hoje, 19 horas, no estádio Newton Santos, contra o cara bobo aí, tá? 7 horas de estádio, vai estar com um bom público aí, o Botafogo voltando a encontrar a Libertadores em 2025, depois de ser o campeão em 2024, de uma forma heróica, né? Posso dizer assim, aquele jogo eletrizante que está marcado na história do clube. O Botafogo tem apenas 6 participações em Libertadores e um título. Esse ano chega a 7ª participação. E olha só, se você olhar todos os times, né, que são campeões da América, nenhum deles teve 6 participações e um título. Nenhum. Então, assim, o Botafogo ficou muitos anos sem né, participar de Libertadores, não participa todos os anos, mas tem 6 participações e um título. Isso aí é um dos poucos clubes que conseguiu essa marca. Então agora a tendência é que todo ano participe, vou fazer de tudo para participar todo ano da Libertadores, para que possam vir mais títulos aí dessa competição tão importante. Então hoje tem o segundo jogo, o Botafogo precisa vencer, precisa fazer saldo. Igor Jesus está de fora desse jogo depois de ter sido expulso no último jogo da Libertadores, de uma forma infantil. Era um jogo para ele poder, né, depois de ter marcado contra o Juventude, esse jogo de hoje era para ele poder macetar mesmo, largar o aço, mas Mastriani está aí, provavelmente vai ser o titular desse jogo do Botafogo hoje. Então a gente tem aí, tem o Santi, Mastriani, o Arthur ali, essa deve ser a trinca de ataque do Botafogo, que dá e tem que vencer o cara bobo. O Botafogo não tem escolha, tem que ganhar, tá em casa, tem que ganhar, né? Bom, caiu a faixa aqui, caiu a faixa de campeão, zoeira. Deixa aqui a faixa aqui, tá bom, pronto. A gente depois arruma ela de novo. Bom, vamos falar aqui rapidinho também do goleiro Manga, né, que faleceu nesta manhã, nessa terça-feira aí, vítima do câncer de próstata. Ele vai ser velado aí no General Severiano, na sede do Botafogo. O Botafogo ainda em vida, né, do nosso eterno goleiro Manga, em 2023, fez uma homenagem em vida para ele, que é muito importante. Todo mundo, né, esperava que as pessoas morrerem para fazer homenagem. O Botafogo conseguiu fazer isso aí em vida. Ele ficou muito feliz. Ano passado, que nem vocês viram na matéria, ele mandando um recado aí pro goleiro John. Sim, cara, ele foi... Cara, ele... Pra quem viu, eu não vi ele jogar, né? Mas você pegar um pouco da história, você ler um pouco da história dele, ele ficou 10 anos no Botafogo, levantou mais de 20 taças, 4 Rio São Paulo, ser contra Carioca. E nessa época dele aí, por isso que ele falava que o bicho era certo. Na época que o Botafogo 70, 60, 70, o Botafogo dominava o futebol carioca, não tinha pra ninguém. E toda vez que tinha um clássico contra o Flamengo, rolava um bicho pros jogadores, né? Aquele famoso, aquele dinheirinho se vencesse o clássico. E ele veio com essa frase de que o bicho era certo, que o Botafogo não perdia pro Flamengo nessa época, né? Você pode ver que o Zico na época mesmo falava, né? O time que eu mais odiava era o Botafogo, porque a gente não ganhava do Botafogo. Então ele já chegava pra diretoria, o Manga falava assim, eu quero, apoia o bicho é certo, pode liberar o dinheiro antecipado, porque o bicho é certo. A gente não vai perder esse jogo aí. Então, assim, fora os títulos internacionais que ele ganhou, que não é reconhecido pela FIFA, né, o Botafogo deixou de ganhar muitos títulos nacionais aqui no Brasil, porque ele preferia disputar títulos, né, amistosos fora do Brasil do que dentro do Brasil. Por quê? Dinheiro, né? Questão financeira. Lá fora, os torneios não oficiais pela FIFA, mas valiam, tinham torcida, tinham título, só não tinha a questão reconhecida pela FIFA. E o Botafogo venceu muitos títulos lá, fez muito dinheiro. Enquanto isso, por exemplo, o Santos preferia disputar aqui a maioria dos torneios nacionais, e com isso conseguiu bastante títulos também, nessa época que o Botafogo preferia disputar fora. Então Santos e Botafogo eram os times que dominavam o Brasil e a América do Sul, né, nessa época aí. Então o Santos tem essa quantidade de mais títulos reconhecidos pela FIFA justamente por isso. Enquanto o Botafogo, que era seu maior rival, posso dizer assim na época, preferia disputar lá fora os títulos não reconhecidos pela FIFA para ganhar dinheiro, e o Botafogo ganhou muito dinheiro, e o Santos disputava aqui pela Confederação Brasileira e era reconhecido esses títulos aí, mas não valia tanto dinheiro. Então, pro Botafogo... Então, o Manga ganhou muitos títulos pro Botafogo. Foram, como eu falei, mais de 20 taças aí pelo Botafogo. 10 anos de história, né? Serviu a seleção brasileira. Tem, assim, riquíssima a história do cara. O cara fazia... Os dedos dele, né? Todo tortos, né? Imagine, aquela bola de antigamente que era 3 vezes mais pesada do que a de hoje. Era completamente diferente. Se chovesse, então, meu Deus do céu. Então, o dedo dos goleiros daquela época era todos deformados mesmo, porque segurar uma bola daquela ali não era fácil, não. Então aí, né, a gente não sabe nem muito o que dizer para a família, mas confortar aí de alguma certa forma.
E ele deve ser homenageado hoje aí no estádio Newton Santos, antes da partida contra o Carabobo. Deve ter uma homenagem ali que ele merece. E vamos torcer para que tenha uma linda festa. E o Botafogo homenagear de uma forma melhor ainda vai ser com a vitória aí, com mais 3 pontos para a Libertadores, para a gente somar nossos 3 pontos e seguir nessa caminhada aí de, quem sabe, um bi. Pessoal, que loucura que seria o Botafogo ganhar 2 Libertadores seguidas. Seria um sonho louco, mas que pode acontecer, por que não? Sabe que é muito difícil, mas, né? Então é isso, eu espero voltar aqui mais tarde para falar com vocês dessa vitória do nosso Botafogo, que hoje tem que acontecer. Vamos lá, acordar, que nem acordou contra o Juventude. Tem que acordar hoje para a Libertadores, tá? Eu vou ficando por aqui, qualquer informação importante eu volto, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!